Olá, muito boa tarde. Agora, meio-dia, está no ar o Jornal da Assembleia. Vejam os destaques desta quinta-feira, 26 de junho. Deputados discutem a liberação de verbas para a cultura de São Paulo. CPI das áreas contaminadas aperta o cerco contra empresas poluidoras do Estado. CPI dos pedágios quer explicação do Procurador-Geral do Estado sobre a prorrogação dos prazos de concessões de rodovias. Agora, no Jornal da Assembleia. Hoje, às 2h30 da tarde, acontece a reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que vai discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. O repórter Jorge Machado está no plenário Dom Pedro I, onde acontece a reunião, e tem as informações ao vivo. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. A reunião está marcada para as 2h30, mas foi convocada uma reunião antes. Às 11 horas, os deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento estão avaliando o projeto de lei 522 de 2014, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E eu estou lá da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que é relatora da matéria e teve o trabalho de consolidar as mais de 2.800 emendas. É isso, deputada? Na verdade foram apresentadas pela grande maioria dos deputados quase 3.000 emendas. Então a análise sobre essas emendas, além de garantir que algumas delas fossem importantes, que fossem mantidas, algumas pela similaridade foram agrupadas em subemendas para que elas pudessem também nortear a lei que vai garantir que o orçamento possa ser executado dentro dessa diretriz que está sendo dada agora pela LDO. E a novidade que a senhora me falou sobre a questão de ter uma emenda para regiões metropolitanas ou para uma região metropolitana especial, a de Sorocaba, que foi a mais recente criada. Eu procurei como relatora criar uma ação que não tinha anteriormente na LDO, que é uma ação que visa destinar e garantir recursos para o fundo das regiões metropolitanas. É o caso da região metropolitana de Sorocaba, que foi criada, sancionada pelo governador Alckmin, e nós precisaríamos disponibilizar essa ação importante dentro da LDO para que no orçamento nós tivéssemos já a possibilidade de garantir recursos para esse fundo que vai ser instituído. Tá. Deputada, depois a matéria segue para plenário, vai ser apreciada lá, inclusive pode ter mais emendas em plenário? Nós estamos hoje, possivelmente podemos fazer alguma alteração, uma alteração importante que vá complementar e melhorar o relatório final, e em sendo aprovado aqui na comissão, segue para plenário para aprovação do coletivo dos deputados. Muito obrigado, sucesso no seu trabalho. Essa é a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que é relatora da LDO, que está sendo discutida aqui na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Lembramos que esta reunião foi suspensa por 1 hora, ela deve voltar por volta de 12h20 e continua convocada a partir das 2h30 da tarde neste mesmo plenário Dom Pedro I. Esta reunião está sendo acompanhada por pessoas, representantes das universidades públicas e também da FATEC. Voltamos no estúdio. Ok, Jorge. Deputados e representantes de vários setores da cultura de São Paulo se reuniram para discutir a liberação de verbas prometida ao incentivo das artes. Representantes do setor cultural do estado de São Paulo que lutam pela ampliação de verbas, com o apoio do deputado João Paulo Rilo, do PT, se reuniram com o secretário de Estado da Cultura, Marcelo Matos Araújo, para cobrar mais recursos para o PROAC Editais. Roberto Rosas, do Fórum de Artes e Políticas Públicas do Interior, Litoral e Grande São Paulo, disse que um acordo firmado entre lideranças de deputados em dezembro de 2013 não foi cumprido. Até hoje a gente está discutindo esse recurso. Onde estão esses 10 milhões? A última informação que nós temos, então, é que nós estamos chegando, fim dessa luta toda, estamos chegando a 40 milhões no PROAC Editais, devido a uma suplementação de verba feita pelo próprio governador, pedido pelo secretário de Cultura. O secretário da Cultura, Marcelo Araújo, disse que os recursos do orçamento do PROAC Editais, fechado em 40 milhões de reais para 2014, vêm sendo ampliados desde que assumiu a pasta. Em 2012 ele teve 25 milhões, o ano passado 30 milhões e esse ano nós estamos trabalhando até esse momento com um valor de 40 milhões, o que significa um acréscimo bastante significativo, né, de 33% em relação ao programa do ano passado.
O investimento da pasta no PROAC se dá por meio de duas modalidades: incentivos fiscais e PROAC editais. Setores ligados à cultura no estado de São Paulo têm lutado pela ampliação desse investimento por considerá-lo democrático e capaz de atender o interior do estado. Os recursos se concentram mais na capital, é evidente, por uma questão logística, né, populacional e tal, mas o interior ele precisa ser contemplado também. Ao todo, são 42 editais que devem começar a ser lançados no início de julho, nas áreas de dança, teatro, música, museu, patrimônio cultural e culturas negra e indígena. O deputado João Paulo Rilo, do PT, ressaltou que o aumento de recursos no orçamento do PROAC Editais é fruto da luta dos movimentos ligados à cultura e lamentou que o secretário da pasta não reconheça o acordo realizado na Assembleia. Eles negaram durante um longo período, o secretário negava essa posição do governo, então um desentendimento, a gente não sabe qual dos dois está falando a verdade ou está faltando com a verdade. E agora, recentemente, tivemos a notícia de que, mesmo o Barros tendo feito outro acordo, o líder do governo, um novo acordo há 2 semanas aqui para garantir 4 milhões e chegar aos 44, o secretário não reconhece esse acordo. Eu me comprometi a conseguir, junto com a Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Casa Civil, encontrar esses recursos para suplementar a dotação da Secretaria e ela poder, então, destinar. Reconhecendo o mérito, inclusive, da propositura de que isso é correto, de que isso é bom para a cultura e para o Estado. Nós assumimos esse compromisso e vamos honrá-lo. A Comissão de Assuntos Metropolitanos aprovou o projeto do Executivo que cria a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista. Durante a reunião, os deputados que fazem parte da comissão aprovaram o projeto de lei e pediram vistas dos 5 requerimentos que estavam na pauta para serem melhor analisados. 2 deles de autoria do deputado Carlos Neder, do PT, que espera várias reuniões à aprovação. Com isso, perde o parlamento estadual, amesquinha o debate que deveria acontecer no parlamento e, por outro lado, a população acaba saindo prejudicada na medida em que temas importantes, relevantes, acabam sendo bloqueados na discussão por iniciativa regimental, como é o caso dessa adotada pelo deputado Celso Giglio, de pedir vistas, mas que nós entendemos que não propiciam o debate como gostaríamos. O presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos, deputado Roberto Moraes, falou da aprovação do projeto de lei do governador que dispõe sobre a criação da Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e do trabalho que vem sendo realizado pela pasta neste semestre. Há 2 anos esse projeto tramitava, veio para a nossa comissão e imediatamente nós tivemos o parecer do relator e colocamos em votação. Em 20 dias ela entrou, já foi, já andou, já aprovou e agora caminha para as outras comissões temáticas aqui da Assembleia Legislativa. E hoje, a partir das 5 da tarde, tem jogo da Copa do Mundo em São Paulo, hein? Coreia do Sul e Bélgica se enfrentam na Arena Corinthians. E a prefeitura mudou o horário de rodízio, claro, para melhorar o trânsito na cidade. Agora, será que vai dar certo? Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Silvia Garcia, que está na estação Tatuapé do metrô. Silvia, a Radial Leste vai ser interditada próximo ao estádio? Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Raquel. Uma boa tarde a todos. Não é só a Radial Leste que vai ser interditada em alguns trechos, outras vias também. Essa é uma precaução tomada pela CT, Companhia de Engenharia de Tráfego, para minimizar a volta do paulistano do trabalho hoje, já que, como vocês disseram, tem jogo pela Copa do Mundo na Arena Corinthians, Bélgica enfrentando a Coreia do Sul logo mais às 5 horas da tarde. Outras ruas que serão interditadas também aqui na Zona Leste de São Paulo serão a Rua Doutor Luiz Aires, no sentido bairro, Avenida Miguel Inácio Cury, sentido centro, e a Radial Leste, sim, junto ao túnel Avenida Águia de Aia. Lembrando que até agora, 11 e pouco da manhã, o trânsito era intenso, mas no sentido bairro-centro, aqui da Radial Leste. Nós estamos agora no metrô Tatuapé, que fica na Zona Leste e recebe por dia até 1 milhão de passageiros. Mas aqui o trânsito de pessoas também é bastante normal, timidamente aparecendo um ou outro jogador com a camiseta da Coreia e da Bélgica. Bom, eu volto com você, Raquel, aí do estúdio, porque daqui a pouquinho eu volto com mais informações daqui no Jornal da Assembleia. Ok, Silvia, obrigada pelas informações. E a gente continua falando do trânsito em São Paulo. Vamos ver imagens ao vivo da Avenida Paulista. Você vê aí que o trânsito está bem carregado, bastante intenso na região.
Um pouquinho mais complicado para o motorista que segue no sentido Consolação e mais tranquilo aí um pouquinho para o motorista que segue no sentido Paraíso. Mas sem pontos de congestionamento, o motorista só para mesmo nos semáforos. Amanhã foi fria em São Paulo. Agora, durante o dia, a temperatura sobe um pouco, mas no começo da noite volta a esfriar. A mínima foi de 13 graus e a máxima não deve passar dos 25 graus. Vamos ver como fica o tempo no interior do estado. Em Campinas, céu parcialmente nublado e a máxima chega aos 24 graus. Em São José dos Campos, os termômetros chegam aos 25 graus. Em Sorocaba, a máxima também vai ser de 23 graus. E em Ribeirão Preto, calor, apesar de céu encoberto, máxima de 25 graus. Você vai ver a seguir uma audiência pública hoje cedo na Assembleia discutiu a situação dos funcionários do IBGE. E mais, CPI das áreas contaminadas quer que a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, a CETESB, apresente lista de empresas poluidoras do estado. Veja os detalhes depois do intervalo. Uma audiência pública discute aqui na Assembleia Legislativa, neste momento, a situação dos funcionários do IBGE. O repórter Jeremias Gomes acompanha a reunião e tem todas as informações. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Raquel. Exatamente. A reunião está terminando agora. Ela é presidida pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, com representantes do Sindicato Nacional do IBGE, que fizeram aqui inicialmente uma apresentação. Eles trouxeram aqui uma carta ao povo brasileiro e são os mesmos dados que eles apresentaram aqui nessa apresentação para falar da importância do IBGE, que é responsável por todas as estatísticas em nível nacional e que define as políticas públicas, principalmente políticas sociais, por exemplo, a questão dos levantamentos dos registros civis, que define quantas vacinas serão direcionadas para cada município, a quantidade de médicos, enfim. A reunião terminou agora neste momento e o IBGE, o sindicato que está em greve há 30 dias, hoje completa 30 dias, reclama principalmente do corte orçamentário segundo eles, de 300 milhões de reais e que tem gerado a precarização dos serviços. Eles, portanto, reivindicam a reversão desses cortes, concurso público, renovação da diretoria e autonomia técnica. O deputado Carlos Gianazzi prometeu dar toda a publicidade possível, inclusive aqui na tribuna deste parlamento. Sérgio, Raquel.
Ok, Jeremias. E os deputados integrantes da CPI das áreas contaminadas querem que a CETESB, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, entregue a relação com os nomes de todas as empresas poluidoras do estado. Foram aprovados todos os requerimentos sobre contaminação. O do condomínio Barão de Mauá, em Mauá, e do Shopping Center Norte e Conjunto Habitacional Singapura, na zona norte de São Paulo. Regiões com construções feitas em cima de lixões com substâncias tóxicas e cancerígenas e ainda com riscos de explosão. Ainda nesta CPI, foi feito um requerimento para que o presidente da CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado, entregue em 15 dias a relação de todas as empresas poluidoras do Estado de São Paulo. Esta CPI, como qualquer outra, tem o prazo de até 120 dias para entregar resultados, mais 60 dias de prorrogação. A contar pelo calendário, a data será dia 25 de dezembro, mas segundo a presidente desta comissão, os resultados serão entregues antes. Hoje, nessa CPI, foi reafirmada a prioridade da investigação de áreas contaminadas, que foram as do Barão de Mauá, condomínio Barão de Mauá, na cidade de Mauá, onde vivem mais de 7.000 pessoas, né? São 54 torres construídas em cima do antigo lixão industrial da Cofarp, da Fiat Magnete Marelli. E nós sabemos, por laudos da CETESB, que é um local com alto risco, inclusive já houve uma explosão há 14 anos atrás, com o falecimento de um rapaz que estava fazendo manutenção numa caixa de água subterrânea. Além disso, Center Norte, Shopping Center Norte, também foi um caso que esteve na mídia, também está aqui para ser investigado como prioritária, área contaminada prioritária para investigação e tomadas de buscar solução, convocar diretores, presidentes das empresas, encaminhar para o Ministério Público e fazer o nosso papel realmente. E a outra área é a CDHU da Zacnarc, que é aqui na capital. E nós abrimos o cronograma da CPI até a primeira semana de agosto, é o momento em que outras áreas poderão ser incluídas. Áreas para investigação, que está aberto para que os outros deputados possam abrir esse leque de discussão. E aí, após esse cronograma da primeira etapa cumprido, nós estaremos investigando, convocando os responsáveis, chamando as empresas para prestar esclarecimentos, chamando a CETESB para poder fazer verificação dos laudos. E, enfim, a terceira etapa seria a formação do relatório e a cobrança de ação e efetivação, porque CPI é poder de polícia. Então, cobrar efetivamente isso e encaminhar aos órgãos competentes para a resolução dos casos. O ex-ministro do Trabalho, Walter Barelli, participou de ato solene aqui na Assembleia Legislativa para discutir projetos de incentivo às políticas públicas. O ato solene com vistas ao fortalecimento das políticas sociais em São Paulo foi presidido pelo deputado João Caramês, do PSDB, e lotou o auditório Franco Montoro. Setores da sociedade que trabalham com políticas públicas trouxeram contribuições à Carta Social Paulista, assinada neste ato. Através do diálogo, através da forma de conversar, a gente mudar e tentar trazer para essas regiões onde estão crescendo muito, né, está faltando muito projeto social, e melhorar. O que facilitaria muito todo esse trabalho seria, em primeiro lugar, um investimento nessas instituições do terceiro setor. Segundo ponto, eu acho que tem que haver realmente uma desburocratização dentro desses convênios que já são estabelecidos hoje, ou com a prefeitura, ou com o estado, ou com a federação. Nós vamos ficar futuramente um país de idosos. Nós, os grupos e associações que lidam com a terceira idade, realmente eles não têm apoio nenhum, nem parceria privada e nem do governo. O ato solene teve palestra do ex-ministro e ex-secretário do Emprego e Relações do Trabalho, Walter Barelli, que falou da necessidade de potencializar as políticas sociais. Quando você cuida dos problemas que a população sente, você está governando para a população. Agora, a população sente quando ela vê o governo existindo ou não existindo. Se falta segurança, a população, quando fala que falta, é porque não está existindo segurança. E aí o povo está reclamando. Agora, se tiver coisas boas, se tiver segurança, por exemplo, a população fica contente. Durante o ato, o deputado João Caramês, do PSDB, apresentou a Carta Social Paulista. Quando você realiza sonhos, principalmente aquelas pessoas que precisam, que necessitam, que estão lá na ponta, são essas entidades que realmente têm condições para atingir essa ponta. O poder público ele é totalmente ineficiente nessa conjuntura. Vamos a informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da marginal do rio Tietê.
Essas imagens que você vê aí no primeiro plano são os motoristas que seguem no sentido da rodovia Ayrton Senna, o trânsito fluindo normalmente, como também para o sentido Castelo Branco, também o trânsito fluindo normalmente neste momento. Veja como fica o tempo agora à tarde no interior e também no litoral do estado. Em Santos, a máxima não passa dos 25 graus. Em São José do Rio Preto, a máxima prevista é de 27 graus. Em Mogi das Cruzes, a máxima fica nos 24 graus e em Piracicaba, os termômetros chegam aos 26 graus. Você vai ver depois do intervalo no Jornal da Assembleia. CPI dos Pedágios vai ouvir Procurador-Geral do Estado sobre prorrogação dos prazos das concessões nas rodovias paulistas. A gente volta já já. Deputados da CPI, que apura possíveis irregularidades nas tarifas dos pedágios em São Paulo, querem ouvir o Procurador-Geral do Estado e representantes da Agência Reguladora de Transportes. Dos 13 requerimentos da pauta, a CPI, que apura possíveis irregularidades nas tarifas de pedágios nas rodovias paulistas, aprovou 3. São para ouvir o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, Elivaldo da Silva Ramos, Ulisses Carraro, ex-diretor-geral da Artesp, e Dario Reis Lopes, ex-secretário dos Transportes do Estado de São Paulo. Todos para prestar esclarecimentos sobre os termos aditivos que prorrogaram os prazos de vigência das concessões de rodovias em São Paulo. O deputado Gerson Bittencourt, do PT, reclamou dos requerimentos de informações rejeitados pela base do governo. É a nossa percepção, é a fala do governador, são ações na justiça que são importantes e que têm uma blindagem completa no sentido de prestar essas informações. É uma situação preocupante com o andamento da CPI, porque me parece que esse tipo de postura tende a se repetir nas próximas reuniões. A pedido da bancada petista, o presidente da CPI dos Pedágios, deputado Bruno Covas, do PSDB, vai formalizar uma agenda com as próximas oitivas. A primeira delas já está definida, será com representantes do Sindicato de Cargas do Estado de São Paulo, que vai apresentar um estudo sobre o impacto econômico e social das tarifas de pedágio.
Ok, Jeremias, nós voltamos a falar com a repórter Silvia Garcia, que está no metrô Tatuapé e acompanha o trânsito da região leste de São Paulo. Silvia, quais foram as medidas adotadas pela Prefeitura para melhorar o trânsito nesta quinta-feira de jogo da Copa do Mundo na Arena Corinthians? São várias ações que a cidade de São Paulo fez hoje para que o paulistano consiga voltar sem problema nenhum para casa, na volta do trabalho, né? Hoje tem rodízio de 7 da manhã até as 8 da noite, o dia inteiro. Carros com placas finais 7 e 8 não podem circular se não tomam multa. 4 pontos na carteira, hein? A melhor forma para vir aqui assistir ao jogo é mesmo sobre os trilhos. Você pode pegar o Expressão da Copa, que sai lá da Estação da Luz e demora só 20 minutos até o estádio Arena Corinthians. Ou se vier de metrô, a dica é comprar o bilhete para ida e para volta antes, porque normalmente tem trânsito, só que nas bilheterias. A circulação hoje aqui no metrô Tatuapé está normal. Um ou outro torcedor agora aparecendo. O pico mesmo vai ser a partir das 2 horas da tarde. Funcionamento até meia-noite, metrô normalmente com mais trens aqui circulando. Eu volto com você, Raquel. Ok, Silvia, obrigada pelas informações e nós continuamos vendo como está o trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida 9 de Julho. O trânsito bastante intenso aí na região, trânsito bom, né, neste momento, fluindo normalmente, principalmente para o motorista que segue para a região sul da cidade. No sentido oposto, para o motorista que segue para a região central, o trânsito um pouquinho mais complicado, mas também sem pontos de congestionamentos. A temperatura fica mais fria na maior parte do estado. Em Franca, os termômetros hoje não passam dos 25 graus. Em Bauru, máxima de 26 graus. Em Limeira, a máxima fica nos 25 graus. E em Marília, a máxima prevista é de 24 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Não perca às 2h30 a sessão plenária aqui na TV Assembleia. E lembrando a você que hoje o rodízio municipal de veículos foi ampliado em função dos jogos da Copa aqui em São Paulo. Veículos com placas finais 7 e 8 estão proibidos de circular no centro expandido desde as 7 da manhã até as 8 da noite de hoje. Uma boa tarde para você e até amanhã. Até amanhã.